Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Coringão com a vantagem por ter vencido lá no Allianz Parque. E o presidente Augusto Melo falou sobre a logística. Será que os caras que estão disputando eliminatórias vão jogar na quinta-feira? Eu acho que vão. Augusto Melo fala, é melhor a gente ouvi-lo. Já autorizei ontem que o que precisar, dando toda a estrutura para buscar os dois atletas, no caso o Carrijo e o Martínez, né, que joga, e acho que embarca lá dia 26, se eu não me engano, às 0 hora. A gente está dando toda a estrutura para que eles possam vir e já com uma estrutura também preparando eles para chegar aqui já apto ao... O Martínez na seleção venezuelana, o Carrijo na seleção peruana. O Carrijo que pode também carinhosamente ser chamado do Tony Garrido da bola. E lembra o Tony Garrido, do Cidade Negra, não lembra? Lembra sim. E dois jogadores importantes para o jeito do Corinthians jogar, né? A gente não está falando só de individualidades. E também de individualidades. O Carrijo, por exemplo, um jogador que está mostrando um futebol importante até para a seleção, né? Para a sua seleção, foi lá. Não sei o que você pensa, professor. Para mim, ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Acho que sim, o mais regular. Tem sido um termômetro das boas atuações do Corinthians. E o Martínez também é importante dentro da sua função. Martínez que também, como o Carrijo, andou caído lá pela direita, o famoso volante pela direita. É verdade. Então, a gente não está falando só da qualidade individual dos jogadores. A gente está falando de como o Corinthians joga, como organismo, com e sem esses jogadores. E a diferença é grande, Abel. Eu botava um jatinho já para trazer os... E tem um detalhe que eu esqueci de citar, mas que é importantíssimo, que facilita a logística. Os dois jogam no mesmo lugar, eles se enfrentam. Então. É Venezuela e Peru. Hoje, 21 horas, em Maturim. Então é um aviãozinho só para os dois ali. A viagem é um pouco longa, esse é o ponto negativo, mas de fato a questão deles estarem no mesmo local facilita a vida para o Corinthians. Eu concordo muito com o que o professor colocou. Acho que são jogadores para o funcionamento coletivo hoje do Corinthians fundamentais. Sobretudo num contexto em que o Corinthians já tem a vantagem. Lógico, não estou falando que vai jogar retrancado para se defender, mas você precisa ter muita consistência ali no meio de campo. E jogando com o Martínez mais pelo lado do campo, tendo um cara mais na base como o Ranieri, acho que isso fortaleceu o Corinthians coletivamente, que um time que a gente viu nessa temporada teve muitas dificuldades defensivas, mas com esses dois juntos, acho que melhorou. Então, eu concordo com toda a logística que o presidente do Corinthians falou em relação a ter esses jogadores nas melhores condições, porque hoje eles fazem muita diferença. O jogo mais desastroso, o pior jogo, provavelmente, do Corinthians na temporada, foi aquele 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. O Martínez não estava. E o Carrilho no banco. E o Carrilho ficou no banco. Fizeram Coincidência? Uma falta. Hã? Fizeram uma falta. Dali o desequilíbrio também naquele jogo. Como o Corinthians perde meio campo, né? Então são dois jogadores fundamentais. Hoje fundamentais. A gente tem uma tela com os convocados de Corinthians e Palmeiras. É isso? Vamos lá, então. Como estão os convocados? Os minutos dos jogadores do Corinthians primeiros do Corinthians nesta data FIFA. O Depay, nas duas partidas, já foram as duas da Holanda, né? 185 minutos. Jogou bastante. Um gol de pênalti, né? Gol de pênalti. O Félix Torres, pela seleção equatoriana, 90 minutos, mas ainda tem hoje, deixa eu ver, hoje é Chile e Equador, lá em Santiago. Jogou o jogo inteiro, o primeiro jogo. Carrillo, 80 minutos, quase o jogo inteiro. Hoje enfrenta a Venezuela, o Peru. O Romero, 1 minuto só. Caramba. Praticamente não entrou, né? E hoje tem Colômbia e Paraguai, hein? Jogo difícil aí pro Paraguai. E o José Martínez não entrou e hoje tem Venezuela e Peru. Agora os jogadores do Palmeiras. Richard Rios jogou contra o Brasil o jogo inteiro. Estevão não entrou. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez, os três da seleção uruguaia, não ficaram nem no banco. No jogo Uruguai e Argentina, eles não ficaram nem no banco na derrota do Uruguai para a Argentina lá no Centenário, mas hoje os três relacionados para o jogo contra a Bolívia. Bolívia e Uruguai, lá em El Alto, é isso? Mais de 4 mil metros. Exato. Vão cansar, hein? Havia a esperança de que eles não ficassem nem no banco, pudessem ser liberados antes. Já não dá.
né? Como não jogaram o primeiro jogo, muito provável que sejam aproveitados hoje. Só para completar, os do Palmeiras, não aparece ali na tela o Everton, né? Que não estava convocado, com problema lá a concussão do Alisson. O Everton estará em Buenos Aires logo mais, no banco de reservas para o Bento. Eugênio Leal, muitos convocados para Corinthians e Palmeiras e pouco tempo de recuperação para quem vai jogar hoje. Mas se você olhar ali, né, vamos ver os jogos de hoje, quantos estarão de fato em campo, pelas eliminatórias sul-americanas, tem muita gente que não entrou em campo, né? Muitos que não jogaram, ou jogaram um pouquinho só. Acho que quem jogou mais foi o Depay. Só que ele fez a última partida domingo, do domingo até a quinta-feira dá para ele descansar. Vem no aviãozinho dele lá, deitado, dormindo, fazendo uma massagem e tal. Não vem na classe econômica, apertadinho? Não, já tinha. Esse Depay é primeira classe, né? First class para Mr. Depay. Tem gente que acha melhor até ficar no avião e tal, na tranquilidade lá. Não quer que chegue. Pô, não dá para ficar mais 2 horas, que tá uma delícia isso aqui. Então, acho que o problema, a situação do Memphis não é uma situação assim preocupante para o Corinthians. E eu acho que preocupa mais essa situação dos jogos de hoje. Que os jogadores entrarão em campo e o que será deles, né? Não é só a questão da minutagem. É se alguém vai se machucar, é o tal vírus FIFA, né? Sentiu aqui a coxa. O Flamengo, por exemplo, perdeu 2 ainda, né? 2 saíram lesionados, o Gerson e o Arrascaeta. Mas é que o Flamengo não tem uma final agora. O Palmeiras e o Corinthians tem uma final. Então, é torcer para que aqueles jogadores que estiverem em campo hoje, você vê, a gente colocou ali 90 minutos do Richard Rios. Imagina que vai jogar 180 minutos. Ele é disparado o primeiro no ranking do desgaste. Ele é o mais utilizado de todos, dos 2 clubes. É o Richard Rios. E tem o Félix Torres também. Sendo titular também, é que a posição do Richard Rios exige mais movimentação do que a do Félix, né? O zagueiro fica mais posicionado ali, não vai tanto ao ataque. O Richard Rios está em todos os lugares do campo. Ele corre para cima e para baixo. Se pegar lá o mapa de movimentação dele, ele está em todos os lugares. Isso gera um desgaste físico muito grande, pode ser um problema. Enfrentou o Brasil, né? Quer dizer, olha o peso. A Colômbia joga com quem agora? Esqueci. Paraguai, em casa. Colômbia e Paraguai. Mas também, calor de os 2 jogos. Barranquilha. Em Barranquilha é sempre um desgaste, né? Exato. E o Paraguai vem fazendo uma grande campanha. Desde que o Alfaro assumiu, é o time que mais pontuou nas eliminatórias. Eles já chamam ela de alfaroneta. Versão paraguaia da escaloneta. Alfaroneta. E a escaloneta na Argentina, ela é alfaroneta. Só um detalhe sobre um comentário agora há pouco seu, Eugênio, que você falou, o Flamengo não tem uma final agora. Eu vou dizer, muita gente não gosta, vai ficar bravo e vai falar que eu estou falando bobagem, mas o Flamengo tem uma final sábado à noite. Flamengo e Inter. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo vai falar, primeira rodada? São 38. Aí quando for lá na 37, é final. Os 3 pontos da primeira rodada não valem nada. Flamengo e Inter, 2 times que podem lutar pelo título. E lembrando que o Flamengo deixou claro que o brasileiro é a prioridade, né? Falando isso publicamente. Então o que eu falei não é tão bobagem assim, né? Só um pouquinho bobagem. Não, acho que tem fundamento sim, Abel. Obrigado, André, meu amigo. É um grande jogo, é um possível concorrente direto, né? Na briga pelo título. Sim, tem sempre um peso, mas a gente dilui o peso desse jogo em outras 37 rodadas. É diferente de uma final de campeonato, que é o último jogo. Ali para ou continua, não tem depois. Mas é claro, são desfalques importantes para o Flamengo, sim. Que logo depois, na sequência, vai estrear em Libertadores. E de acordo com a... Como todo mundo, né, que vai jogar Libertadores e Sul-Americana, começa na outra semana para todo mundo. 14 times brasileiros. O seu pensamento é de acordo com a doutrina Boto, né? O Boto se pronunciou publicamente a respeito disso. O brasileiro é prioridade desde a primeira rodada. É que o brasileiro engana. Como ele é longo, você fala assim, depois a gente vê, né? Depois a gente vê quando você abre o olho. Como eu coloco o Inter como um postulante ali, talvez não um favoritato, mas um favoritaço, mas um candidato ao título, você ganhar 3 pontos, caso o Flamengo vença, é tirar 3 do Inter também. Então o senhor concorda com a teoria dos jogos de 6 pontos? Seria contra. Até engasguei aqui. Nunca falei nada disso. Você acabou de falar. O senhor era contra a teoria dos 6 pontos. Você acabou de falar. E agora confirmou. Compliquei agora? Confirmou a teoria dos 6 pontos. Vou pensar. Só falta dizer que o Flamengo tem vantagem por jogar em casa.
Fala, vai. Aproveita o embalo Emenda, e vai. solta. Libera geral, Aí libera geral. você já está exigindo muito. Calma.